Olha que interessante. A Holanda está sendo acusada pela China de fazer pirataria. Olha o que aconteceu. Temos esse edifício aqui, que é um dos edifícios da empresa Nexperia, uma empresa chinesa que atua na Holanda, uma empresa que produz microchips. E o que acontece? Essa empresa ela foi tomada pelo governo holandês. Tomou diretamente do governo da China. E muitas vezes a gente fala que a China, que é um país comunista, tudo isso daí, que na verdade a China ela é um país com um partido comunista e um sistema político socialista, mas que é economicamente um capitalismo de Estado. E tudo isso que significa? Significa que o governo, quando ele quer, ele expropria uma propriedade privada e absorve essa propriedade privada dos meios de produção para ele ou pressiona de certa forma. Bom, é claro que na atualidade praticamente não existe muitos casos. Na verdade, agora eu não lembro de nenhum que eles fizeram isso. Isso aí é mais ali nos anos 50, 60, depois das guerras que tem e quando o partido chega ao poder. Mas tudo bem. Então, o comunismo é acusado de fazer isso. E na vertente original ali do socialismo é colocado de que as empresas realmente privadas elas têm que passar para ser empresas estatais, não pode mais existir a propriedade privada dos meios de produção, porque não deve ter o burguês, o dono da empresa, e sim o Estado que é controlado pelos trabalhadores. Isso aí seria a definição de socialismo. Mas olha que interessante, quem fez isso esse ano, mês passado, na prática, foi um país que se diz capitalista, liberal, seguindo a ideia do liberalismo econômico, que defende a propriedade privada, foi lá e tomou uma propriedade do governo chinês, exatamente uma fabricante de semicondutores. Que coisa, né? Olha o que diz. No dia 29 de setembro, o Boreal da Indústria e Segurança, BIS, do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, emitiu uma regra provisória no qual estende uma lista de entidades que abrange várias empresas e que têm ligação para usuários militares, na qual ele faz o quê? Que as empresas ligadas ao setor militar e as entidades, as outras empresas relacionadas a elas, não pode ter, digamos, contato ou ligação com o governo chinês. E aí começa toda essa questão aqui do porquê que foi expropriada essa empresa chinesa na Holanda. Com isso daí, no dia 30 de setembro, sem conseguir persuadir os proprietários chineses a ceder o controle sobre decisões importantes, praticamente eles queriam tomar o controle da empresa, o governo holandês fez o quê? Invocou a lei de disponibilidade de bens, uma lei que tem lá na Holanda, para assumir o controle da Nexperia, citando suas graves deficiências de governança. Usou uma desculpinha ali para tomar o controle da empresa. A decisão, então, visa evitar uma situação em que os produtos produzidos pela Nexperia fiquem disponíveis em caso de emergência e tudo isso daí. Mas eles foram lá e tomaram a empresa. O que disse a Nexperia? Ela foi e emitiu um comunicado no dia 14 de outubro, que embora a BIS não tenha mencionado, que é essa agência ali do governo, cadê aqui, ó, de Indústria e Segurança, embora ela não tenha mencionado explicitamente, ela foi afetada devido ao status subsidiário integral da VigTech Tecnológica, que foi adicionada à lista de entidades dos Estados Unidos em dezembro, ou seja, a lista de entidades sancionadas pelos Estados Unidos em dezembro. E como a Nexperia faz parte da VigTech Technologies, essa empresa chinesa,
ela está sancionada também, e isso teve repercussões na Holanda, na produção dessa empresa na Holanda, e por isso o governo holandês optou por tomar a empresa em vez dela, dos produtos dela não poder mais ser vendido na Holanda e na Europa. Isso tudo envolvendo a guerra comercial entre Estados Unidos e China. A empresa também afirmou que ela e seus subcontratados foram proibidos pelo Ministério do Comércio da China de exportar componentes e subconjuntos acabados específicos fabricados na China. Olha aí, começa também, de outra parte, a sanção do governo chinês para com a empresa e para com o governo holandês. E ali no início, eles até colocaram o quê? Que o governo chinês ele ameaça proibir o quê? A exportação de terras raras para a Holanda. E classificou a Holanda como pirata por fazer isso. Que interessante. Claro que ali, quando existia o Império Espanhol e o Império Português, a Holanda era justamente um desses países piratas que ia roubando os navios portugueses e os navios espanhóis para se enriquecer, e daí que vem boa parte da sua riqueza, né? Juntamente com os ingleses que faziam a mesma coisa, tendo a carta de corsário. Eu queria exatamente a parte aqui que eles chamam a Holanda de pirata. O Ministério de Assuntos Econômicos da Holanda pediu a Nexperia que estabelecesse um conselho de supervisão, tudo isso daí. Mas é interessante porque também não é que a China é boazinha. A China, ela fez muita pirataria, na qual ela pegava os produtos dos países que ela colocou lá para fabricar na China, digamos, ou deu condições mais baratas de fabricar na China, e fazia engenharia inversa, no qual desmontava o produto, tentava entendê-lo, até tentar produzir igual, e em determinado momento conseguiu, e assim começou a produzir os seus próprios produtos. Então, a China também fazia pirataria, tudo isso daí. Olha aqui, ó. Ao formar uma coalizão de aliados na Europa em semicondutores, a Holanda efetivamente deixou de ser o único pirata e se transformou em uma frota de piratas, o que diz aqui o professor de política internacional dessa universidade. Mas tem uma parte que diz que é o mesmo governo chinês fala sobre isso aqui, ou seja, uma pessoa do governo chinês, né? Aqui eles colocam, ó, alguns países ocidentais agora tratam a segurança nacional como uma licença de corsário, que é essa carta que a monarquia da Holanda e a monarquia da Inglaterra davam para seus governos, para os seus marinheiros roubarem aos espanhóis e os portugueses. Então ele está dizendo que o Ocidente começou a fazer a mesma coisa. Um reflexo do despertar dos genes coloniais no século XXI. Que coisa, né? E aqui nessa parte eles colocam, essa sim é a afirmação do ministro lá chinês. Ele vem dizendo o seguinte, ó, o ministro esse aqui. Ele vem dizendo que esta série de ações visa apropriar-se do capital e das conquistas tecnológicas que as empresas chinesas acumularam ao longo de muitos anos. Muitos descrevem tais ações como pirataria do século XXI. E aí? O que tu acha disso daí? A Holanda tá sendo pirata? Bem, a Holanda invadiu o Brasil uma época só para roubar nossa riqueza aqui também, né? Lá na região que era a mais rica do Brasil na época, que era a região do Nordeste, praticamente em Pernambuco, para explorar nossa cana-de-açúcar, aprender como fazer, e depois conseguiu quebrar parte da produção do Brasil, porque levou essa produção para outro lugar quando eles foram expulsos. Mas aí, novamente, a Holanda vem cometendo pirataria? E está bem essa ideia de que defenda o liberalismo, defenda a propriedade privada, mas se vamos ter problema com isso, vamos lá e vamos tomar sua propriedade? E depois disso podemos acusar a China? Deixe aí nos comentários o que você acha. Eu sou o professor Gessé Santiago, aqui da Escola de Filosofia Política, um local onde buscamos analisar o que acontece na política nacional e internacional, porém sem políticos e sem ideologias de estimação.